Hoje eu vou falar para você como é que você pode fazer para o seu conteúdo ser visto e ter relevância para as pessoas. Vem comigo! Por que será que alguns conteúdos viralizam por aí? Porque algumas pessoas têm uma audiência incrível que atinge milhares de pessoas e outras pessoas ficam ali com conteúdo a ver navios. Porque quando alguém fala ali na internet, aquilo vira verdade e é compartilhado, e outras pessoas falam várias verdades que ninguém nunca chega a saber. Nessas frases que eu acabei de citar, estão escondidos alguns aspectos muito relevantes para que você entenda como o seu conteúdo pode realmente ser relevante e ser visto pelas pessoas. A primeira coisa que você tem que entender é que a mensagem ela é muito mais ouvida dependendo de quem está falando essa mensagem. Uma coisa é eu vir aqui e falar sobre algo político que está acontecendo no Brasil. Eu dar uma previsão sobre a economia. Outra coisa é o Robinson Trovó, que foi um dos primeiros brasileiros a ganhar milhões na bolsa, dar previsões sobre a economia no Brasil. Então, a autoridade de quem fala é que vai fazer com que a mensagem chegue até você. Então, a autoridade de quem fala é fundamental nesse processo. Se você está falando de saúde e se você for um médico ou você for um profissional da área da saúde, é muito mais provável que a sua mensagem seja ouvida muito mais do que se você não tiver nada a ver com essa área. Outra coisa muito interessante é, você já viveu essa história? Se você está falando de algo que você já viveu, você tem autoridade para falar sobre aquilo. E isso vai trazer muito mais relevância para o seu conteúdo. É como se você estivesse endossando. Eu tenho propriedade para falar sobre isso. A gente costuma achar que é só a gente sair compartilhando aí nossas ideias na internet, que isso vai pegar. A gente não entende porque as pessoas não estão assistindo o que a gente fala, mas a autoridade ela é um fator de grande importância. E como é que você mostra a autoridade? Primeiro, tendo realmente conhecimento sobre o que você está falando. Depois, se você tem mídia por trás de você, se você está com importantes influenciadores, se você anda com pessoas que os outros conhecem, isso vai endossar também o seu conteúdo. Terceiro, se você tem casos reais de pessoas que se transformaram com a sua mensagem. Então, se alguém está usando aquilo ali que você fala, se você está realmente ajudando as pessoas, é muito provável que elas queiram compartilhar aquilo e tornar o seu conteúdo conhecido por outras pessoas também. No sentido de divulgação de uma mensagem, eu acredito que a autoridade é o principal fator para tornar o seu conteúdo relevante. Então, não é só você falar, invista em mostrar também a sua autoridade. E como é que você faz isso? Não é você ficar só falando sobre você, mas mostre os seus casos reais, mostre os cases de sucesso que você tem, fala sobre a sua trajetória, sobre os seus feitos. Traga pessoas que se transformaram ali com o teu conteúdo para frente da câmera para falar a seu respeito. Mostre seu conhecimento acadêmico, seu tempo de experiência na área, a jornada que te trouxe até aqui. É muito importante que esses fatores estejam aí nos conteúdos que você divulga, porque isso vai fazer com que as pessoas falem, não é qualquer um que está aqui me falando. Essa pessoa, ela tem uma história, ela tem um conteúdo, ela que tem um motivo para estar aqui. Então hoje eu convido você a avaliar nos seus conteúdos se você está mostrando autoridade. Será que você está mostrando realmente para as pessoas que você tem propriedade de causa para falar naquilo? Onde estão essas informações? Elas estão de fácil acesso? Em cada conteúdo que você divulga, você de alguma forma coloca que você tem uma certa experiência, coloca algo que mostre a sua autoridade naquele assunto? Dessa forma, você vai estar ajudando as pessoas a consumirem seu conteúdo. Porque às vezes você tem algo muito importante para falar, você tem uma formação acadêmica, uma experiência incrível, e se você não junta esses assuntos para poder influenciar as pessoas de uma maneira muito mais forte. Então, se eu sei que é um professor doutor falando naquilo, eu vou ouvir muito mais do que se eu não souber quem é. Então, não tenha vergonha, não fique com essa síndrome da humildade. Mostre a sua experiência, mostre quem você é, porque dessa forma os seus conteúdos vão ser muito mais vistos e vão ter muito mais relevância. E conteúdo visto não é conteúdo que alcança milhões, é conteúdo que as pessoas assistem até o fim, usam, compartilham e transformam sem que você tenha que necessariamente ficar fazendo toda uma forçação de barra para aquilo. Se os seus conteúdos não estão assim, significa que você não está entregando a mensagem correta, uma mensagem que as pessoas realmente precisam,
precisam ou que você não está se demonstrando como uma autoridade suficiente para falar sobre aquele assunto. Então, investe nisso, invista em mostrar a sua autoridade e você vai ver que as pessoas vão mudar a percepção delas sobre você. Essa foi a dica do episódio de hoje. Invista em mostrar autoridade, eu quero ver você colher os frutos, tá bom? Beijo e até o próximo episódio.